Sim. Primeiro ponto. É por isso que eu, sinceramente, eu não acredito em cura gay. Sim. Eu não acredito que um homem possa, do nada, tipo assim, voltar a ser hétero. Eu acredito que o homem e a mulher, eles podem deixar de praticar em prol da Bíblia. Agora, deixar de ter o sentimento, eu acho muito difícil. Eu acho que não é nem prol da Bíblia. Eu acho que é uma questão do Espírito Santo de Deus, Rafael, trabalhar na vida da pessoa. Porque se eu falo em prol da Bíblia, eu estou dizendo que a Bíblia é uma ditadora. E eu não vejo a Bíblia como ditadora. Eu vejo a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, é o que eu te falei. Eu quando me converti, eu tive mudanças na minha vida, acredito que todos aqui, que eu não vim de um lar cristão. Mas a Bíblia também diz para a gente não dar vazão à carne. Então, eu tenho que ficar o tempo todo em vigilância. Porque senão, a gente estava conversando semana passada, eu falei sobre o carnaval. E eu falei para ele, irmão, qual é a motivação do carnaval? Se eu for pro carnaval, vou me jogar, aí você não vai ter o rei de arraiar. Porque eu, quando não era crente, eu curti o carnaval. Agora, hoje, eu não tenho essa vontade. E se tiver, eu vou entender que eu preciso da vigilância. Porque a minha carne está gritando, eu preciso me santificar. Entendeu? Pode falar. Fala uma coisa. Você percebe, lá no início da aula eu falei sobre a demonização do homossexual. Sim. E durante aqui o nosso debate, vocês perceberam como é que as pessoas equiparam. Eu sei que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Não existe. Mas existe um pouquinho, sim. Existe. Pra Deus não existe. Pra Deus não existe. Existe. Já viu como é que é complicado ser homossexual? Porque as pessoas equiparam a homossexualidade com outros pecados que são assim, por exemplo, o pecado da homossexualidade é a mesma coisa que o assassinato, por exemplo. Sim. Não tem como comparar a pessoa que mata com a pessoa que só quer amor e respeito. Não tem como comparar na lei do homem. Isso. Por exemplo, se você, como homossexual, você se relacionar com outro homem, em prol do amor. Sim. Se eu matar, eu vou presa. Tem consequências diferentes. Então, para a lei do homem... Mas viu como é que equiparam as coisas? Porque para Deus não existe. Até porque o reino não é baseado nas leis humanas. Então assim, dentro de uma concepção de Bíblia, do que Deus pensa, ele não divide o pecado, tá? Mas nós, enquanto sociedade, dividimos, porque tem as nossas leis. Então é o que eu estou te falando, são as consequências é que mudam. Se o homem se relaciona com outro homem, não tem consequência, além para ele mesmo. Dentro daquilo que... Agora, se eu matar, se eu roubar, a consequência tem. Eu vou presa, né? Ou então, se eu atirar uma pessoa, a pessoa pode tirar mim de volta. Mas nunca se questionaram assim, por que a Bíblia equipara esses pecados? Não, porque para Deus, ele não fala sobre pecados. Deus fala sobre pecador. Assim como ele diz que Jesus é o caminho. Entendeu? Então a Bíblia não trata de pluralidade de pecados ou de tamanhos de pecados. Ele trata como pecado. Ponto. Até porque quando Adão e Eva, no caso, teve um encontro com a serpente, quem foi que entrou no mundo? O pecado. E dentro desse o pecado tem todas essas coisas que a gente chama de pecado. Entendeu? Então pecado entrou no mundo. E aí, dentro dessa palavra, tem o assassinato, tem todas as outras, fofoca, mentira, tudo. Entendeu? Então, Deus não pluraliza o pecado, mas é o pecado. Nós é que temos nós precisamos, o homem, para nós, em sociedade, você sabe disso, porque o que está fazendo a história, o homem precisa de leis. Precisa. Né? Senão virar uma bagunça. Já é uma bagunça com lei, imagina sem. Então o homem precisa de leis. E dentro dessas leis, essa palavra pecado acabou sendo disseminada, acabou sendo dividida para vários tipos de consequências. Tá? Agora, a Bíblia diz pecado. Então, tudo aquilo que fere a santidade de Deus é pecado. Entendeu? Nós, seres humanos, que precisamos de leis, é que acabamos... e aí a gente, o ser humano também tem uma capacidade de focar em uma coisa quando ele quer. O homem é muito inteligente.
Mas também, quando ele quer ser bem taxativo e focar só numa coisa, ele foca. A verdade é essa, né? A inteligência do homem, ela é de acordo com os seus interesses. A verdade é essa. Se você quer defender o homossexualismo, toda a sua inteligência vai ser canalizada para isso. Se eu não quero defender, toda a minha inteligência vai ser canalizada para isso. E aí ele não abre a visão para ver o todo. A verdade é essa. Nós seres humanos somos assim. Então, rapidinho, deixa eu concluir. Então, nessa concepção de sociedade que a gente vive, Rafael, a gente precisa das leis e a gente acaba dividindo e associando ao nosso bel prazer o que é errado e o que não é errado. Ao bem da verdade é isso, né? Quando a pessoa vai fazer uma lei, ela faz uma lei dentro, vou sancionar uma lei, sancionar bem, aí vem o outro e fala, não é bem assim, aí vai lá e bota uma ressalva na lei, aí o outro, não é bem assim. Isso tem interesses próprios, né? Se a gente parar para ver, tem interesses próprios, dentro daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu acho que eu não posso, e daquilo que eu acho que tem que ser feito e daquilo que eu acho que não tem que ser feito. Então, a lei do homem é excelente para a gente viver em sociedade, mas nós cristãos temos que entender essa percepção na Bíblia que não tem essas divisões, entendeu? Feriu a santidade de Deus é pecado. Mas sabe o que parece? Sim. Parece que perante a Bíblia, perante Deus, né? Por exemplo, as consequências do pecado, a pena que ele vai levar, deveria ser igual para todos os pecados. Por exemplo, é como se fosse assim, se hoje o Código Penal apedrejasse homossexual, para nós estaremos tranquilos, porque tem que apedrejar porque é pecado. Parece Sim, que é isso, entendeu? Aí é o que eu pode parecer, mas aí é o que eu estou te falando. Nós cristãos, nós vivemos numa sociedade onde tem leis, tá? Só que a nossa lei máxima é a palavra. E quando você diz assim, parece que a Bíblia como é que se fala? Você falou? Apedrejado. Não, parece que a Bíblia quer equiparar. Da pecado, como é que é? Divisão, né? De Isso, pecados. hierarquia de pecados. Então, hierarquia de pecados. Então, na verdade, pra mim, tá? A Bíblia, ela não faz isso, por quê? Porque, como eu te falei, feriu a santidade de Deus, pecado. Aí, se a Bíblia dissesse que um pecado é maior que esse, é maior que esse, é maior que esse, abriria uma ressalva para pecado. Por quê? Porque se eu falo fofoca e aí você falou, agora eu lembrei, você falou que quer equiparar, né, os pecados. Então, se eu faço fofoca, eu sei que é um pecadinho, então eu posso, é tão pequenininho, não é mensurável, o pecado não é então mensurável. eu posso. Eu não posso matar, né? Porque matar é diferente. Não. Entendeu? Para Deus é pecado. Pecado não é mensurado, eu né? ainda entendo isso como o amor de Deus pra gente. Por quê? Porque senão eu vou me colocar sempre melhor que o outro, numa qualificação de que eu tô pecando menos. Quando na verdade não, eu tô pecando. E é isso que a sociedade não entende, cristã, né? A sociedade cristã não entende que se eu faço fofoca, eu estou pecando igual quem mais assim. E aí eu não posso apontar o dedo, não tenho essa autoridade de apontar o dedo para quem matou, porque eu também quero. Então Jesus está dizendo que todo mundo está igual. Todo mundo está igual. Então eu não tenho essa. Por isso que não há um justificante. Isso aí. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será para medir, também será para medir vocês, será usada para medir vocês. Ou seja, sou tão boazinha, eu só faço uma fofoquinha. E é só dia de domingo na igreja que eu faço fofoca. Eu só falo uma mentirinha. Não, mas aí fulano contar que rouba. Aí eu tô querendo dizer o quê? Que eu sou melhor do que fulano? Entendeu? Por isso que a Bíblia traz a pecado e não pecado. Aí assim, é até difícil da gente entender por causa das leis que a gente tem. Dentro da lei, tem sanções, né? Um tem uma pena, o outro tem outra, o outro tem outra, o outro tem outra. Aí realmente fica difícil pra gente entender. Mas, por exemplo,
se homossexualidade não é mais doença, desde os anos 90, não é mais eu doença. acho que é. Não é mais. Doença não. Se voltasse atrás, se a lei voltasse atrás e considerasse doença e punisse o homossexual, É uma lei punisse com né? prisão, por exemplo, como é que os cristãos iriam reagir a isso? Vamos Então. supor, vamos imaginar. Posicionamento. Então, posicionamento, assim como se Iria, chegar ao pecado- é isso mesmo, estão em pecado mesmo, tem que ficar preso mesmo, tem que ser apedrejado então, mesmo. mas é isso que a gente está tratando Entendeu? aqui. A gente não pode fazer isso. Embora tenha cristãos que façam, embora em algum momento nós fizemos, hoje a gente está entendendo que não é para ser feito. Esse não é o nosso posicionamento. Essas são as pessoas que estão sendo levantadas por Deus para Assim mudar como- a característica da igreja. É isso que eu tinha falado no início. É. Deus está levantando igrejas e pessoas com características novas. O senhor é professor de história durante toda a história. Tem uma escola de discípulos, que é um canal no YouTube chamado Escola de Discípulos, fala História da Igreja Cristã. É maravilhoso. E nela conta as atrocidades que Sim, os já foi protestantes feito. fizeram. Não é Sim, dos já foi católicos. feito. Não só Já em relação a gays, protestantes mas em fizeram relação a isso. negros, Nós fazemos a parte da história. cristãos. Você faz parte da história aonde você pisar. Você, como professor, então, meu Deus, eu não sei o tamanho da história que você pode fazer na vida de cada um. Entendeu? E outra, o pecado e a lei são diferentes e as consequências também. Quando o camarada mata, ele é julgado, ele cumpre a pena. O pecado, meu irmão, não. Quando o filho é homossexual, ou é ladrão, ou é qualquer coisa, todo mundo que está à sua volta sofre a consequência do pecado dele. Isso é uma coisa terrível. Não estou falando, o camarada que é homossexual, todo mundo sofre. Não, tem pais que aceitam, teoricamente, outros que não aceitam. Mas se ele quando é sofreu uma ladrão, retaliação, os pais sofrem. não, O pai vai chegar, quando é ladrão, quando arrebentado quando em a casa, família tem o um pai e a mãe vai camarada que está sofrer. metido com narcotráfico, é um viciado. Todo mundo Todo mundo sofre sofre. com o pecado. Entende? Na lei é um Gente, eu tenho que concluir, né? que não é pecado. E a lei Não, condena. nossa, gente, tem que ir Tem embora. coisas que a lei condena e não é pecado. Então vamos lá, gente. Entendeu? Só A lei para não fechar condena mais aqui. o cara que traz esposa. Sim,